Você já ouviu falar de empresa simples de crédito? Essa é uma nova opção de crédito que pode facilitar a vida da micro e das pequenas empresas. Se você busca alternativas aos meios tradicionais de empréstimos, financiamentos, vale a pena conhecer uma empresa simples de crédito. Por iniciativa governamental, foram criadas essas empresas, já que os bancos não atendem à totalidade da demanda por crédito no país atualmente. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Olá, está no ar mais uma edição da Mesa de Debates aqui na TVE de Juiz de Fora. Eu sou José Roberto Abramo e nós estamos aqui todos os dias contando com a sua companhia. Bom, para falar de empresa simples de crédito, nós trouxemos aqui Alexandre Magno Mendes da Silveira. Isso. Certo? Que vai explanar tudo, nós vamos fazer muita pergunta para ele. E do meu lado aqui está o José Lúcio, que também está ávido, né? Que além de tudo é um advogado, né? Sabe muito dessas coisas também. Está aqui para me auxiliar a fazer perguntas competentes ao doutor Alexandre. Doutor Alexandre, vamos começar explicando aí o que é a empresa simples de crédito. Uma das coisas que eu disse no início aqui é o seguinte: nós temos aqui, tem um dado revelador, que mais de 83% dos empresários brasileiros sentem dificuldade com crédito. Porque tem muita burocracia, tem muita coisa que você tem que dar de confiança ao banco, e o BNDES também é uma empresa que empresta mais para quantos, o Banco do Brasil, etc. Então as empresas simples de crédito apareceram numa hora boa. E uma contrapartida que eu queria que o doutor deixasse aqui para nós é o seguinte: os bancos, tradicionalmente, eles são fortes na economia, né? Normalmente, uma economia sem bancos é uma economia que quebra, né? E nós aqui no Brasil não temos bancos. Essa iniciativa, não temos bancos, né, que se prestem a esse tipo de comando de empréstimos e liberando crédito para pessoas menores, para empresas menores e microempresas. Comparar isso com, por exemplo, Estados Unidos e Europa, onde eu sei que os bancos lá fazem esse tipo de papel. Diz aí para nós. Boa tarde, estou feliz aqui no meio de dois Josés, né? Primeiro, dispensar o doutor Alexandre, por favor, é Alexandre mesmo, né? Boa tarde a vocês e olá você aí que nos acompanha de manhã, de tarde ou à noite, né? O programa vai ficar disponível a qualquer momento, qualquer horário. Realmente a notícia é muito boa. A empresa simples de crédito, ela vem atender o segmento do pequeno empresário, do microempreendedor individual, que é quem gera trabalho nesse país, né? Pois é. Nós vivemos uma época de desemprego. Né? A maioria dos empregos no Brasil são gerados pelos micro e pequeno empresário, que tem uma saga muito grande, né, quando ele precisa de crédito, ele precisa alavancar o seu negócio, aí ele busca uma instituição financeira, um banco, né, e o banco normalmente tem uma série de exigências que ele tem que cumprir. Na verdade é uma maratona, né? É uma corrida de obstáculos, né? É como se não bastasse a questão realmente documental, que muitas vezes ele não tem acesso, ainda tem a questão dos limitadores mesmo, né? Porque ele é pequeno e o banco o enxerga como pequeno. E o financiamento, ele traz uma coisa, por exemplo, o sistema de habitação. O empréstimo que é feito pela Caixa Econômica, outros bancos também, mas principalmente pela Caixa Econômica, que é o normal, vamos dizer assim, o tradicional. Se você observar o que se paga do empréstimo ali, e a prestação, ela é alta. Ela é complicada. Quer dizer, se de repente o sistema simples de crédito conseguisse entrar até em pequenas propriedades, né, em pequenas construções, financiava a construção civil, ajudava o emprego, e isso por si só já é distribuição de renda. Sim, né? E muitas vezes, aí nós vamos analisar os dois lados, né? O lado de quem vai estar investindo na empresa simples de crédito. Você imagina que a pessoa às vezes tem um pequeno capital, uma poupança, tem ali 3 mil, 5 mil, 10 mil, e ele tem interesse em emprestar esse valor. Então ele pode se compor numa empresa simples de crédito e emprestar também para aquele que precisa de um pequeno capital, né? E esse juros ele vai ser com certeza maior que o da poupança. Ou seja, a rentabilidade para esse investidor é melhor.
E, por outro lado, você imagina para quem compõe a empresa simples de crédito, como ele vai ser mais acessível ao pequeno e microempreendedor. Com certeza, com menos burocracia, Mas, com mais visibilidade. O importante de crédito, pega dinheiro emprestado quem precisa, né? Claro, óbvio, claro, né? claro. Então, isso aí é a tendência. Quem tem uma boa ideia, né? Eu acho que essa lei ela é importante por causa, né, do liberalismo econômico e desburocratiza, né? A gente sabe, se você for no banco e pedir empréstimo, normalmente é contrato de adesão. Você vai lá, você tem que assinar, e às vezes nem espera preencher, muita gente nem espera preencher o contrato, né? Depois coloca lá, porque sabe que a pessoa está aflita em receber, manda assinar, e depois que ela vai saber quanto está pagando de juros, porque o brasileiro, infelizmente, ele não se preocupa com isso, ele quer o dinheiro. Ele não se preocupa com os juros. E os juros pagos aqui são exorbitantes. Exatamente, ele não está sabendo, depois ele vai ver que ele tem uma certa dificuldade. Mas eu gostaria de perguntar ao Alexandre, que essa lei, como ele já enfatizou aí, de 24 de abril deste ano, já tem alguns meses aí. Como é que está na prática? Isso está realmente progredindo, está em progressão? E como é que está no aspecto do banco? Isso não vai incomodar o banco, não vai concorrer com o banco, evidentemente. Mas a minha preocupação, quero dizer para você, é que os banqueiros vão deter muitas dessas empresas. Isso aí com certeza, porque eles não, têm muito poder, né? Onde tiver o nicho mesmo, o melhor mercado, lá eles vão colocar a gente dele, com certeza, ou vai nomear alguém para fazer isso. Mas essa empresa simples de crédito, ela vem atender mais um microempreendedor individual. O Lúcio, excelente pergunta, uma excelente colocação. Você imagina que não há concorrência alguma com o banco, né? Porque você imagina que o empresário ele pode e deve procurar o banco. Então é a primeira porta a porta está aberta para ele do banco. Só que, como a gente já tem confirmado aí nas estatísticas, é o banco quem tem expurgado esse pequeno empresário. Então você citou bem aí uma atitude, né, liberal. Ou seja, são cidadãos que estão se compondo numa empresa e aí ele começa a sair da informalidade. Você imagina hoje o seguinte, o pequeno empresário ele bate na porta do banco. Banco, preciso de dinheiro. Certo. Aí o banco fala para ele, olha, você não cumpriu aqui os requisitos mínimos de formalidade para eu te emprestar um dinheiro. Pronto, aí ele vai ter agora, fala, poxa, eu posso ir... Até então ele fala assim, posso ir num agiota. Eu quero tocar meu negócio, mas posso ir no agiota. Agora não, agora ele vai ter uma porta formalizada. E a gente tem mais uma peculiaridade, né? Há 2 semanas atrás esteve aqui o meu sócio, que é o William Malta. E nós temos hoje um empreendimento, chama-se Loja de Negócios. A gente já analisa negócios. Já faz análise. Já fazemos a análise. Então, o que acontece? O meu sócio ele é administrador de empresas com muita expertise na área de gestão. Então, a gente faz uma análise do empreendimento. Nós temos até uma preferência pelo que chama de brownfield, que nós gostamos de negócios que já existam. É o contrário do greenfield, que é o negócio do zero. É o verde, né? A gente busca um negócio que já existe, né? Chama esse empresário e fala... Podemos fazer um planejamento juntos e a gente pode se rentabilizar do seu negócio? Se o planejamento nosso der certo, a gente pode trabalhar junto com você e receber junto com você? Perfeito, é consensual. E agora a empresa simples de crédito ela é um aliado a mais, porque a gente pode chancelar aquele negócio, ou seja... analisar profundamente aquele negócio e falar o seguinte, olha, é um negócio legal. Atualmente, além de ser um negócio legal, a gente já tem como buscar no mercado investidores, agora nós temos um braço que é uma empresa simples de crédito. E o nome diz, gente, é simples mesmo. É simples. Essa colocação que ele fez aqui, muito interessante, porque o banqueiro podia sentir uma concorrência, mas eu acho que o que apareceu agora foi o seguinte, na realidade, terceirizou-se, porque esse dinheiro vai continuar andando no banco. Claro. Tá certo? Ele vai continuar indo no banco. Vai pegar o dinheiro no banco também. Vai pegar o dinheiro no banco. Quer dizer, nós vai ficar com o dinheiro em casa lá. Nós 3 aqui somos investidores, constituímos nossas empresas, nosso dinheiro está no banco. Nós vamos emprestar, vamos ganhar e vai colocar no banco. Quer dizer, o banco está terceirizando crédito. Que citação... Agora eu queria colocar, completando você para o Alexandre, a questão de isso veio para facilitar, desburocratizar.
Mas eu quero saber, essas empresas, se já têm o valor mínimo de empréstimo máximo. E já está em prática, então você certamente já está sabendo a taxa de juros média do mercado dessas empresas simples, qual que está sendo a cobrança de juros. E para esse empréstimo, se existe alguma garantia pessoal ou garantia real para poder liberar o dinheiro, ou não vai exigir nenhuma garantia? É outra situação muito interessante, né? Primeira situação do banco, porque todo o recurso da empresa simples de crédito, ele é gerenciado dentro de uma conta única bancária. Então o banco é muito mais parceiro. É muito mais parceiro. Esses caras. E a situação hoje de garantias. Olha que interessante. Você imagina, Lúcio, você é advogado, você imagina a seguinte situação. Tem um empresário que tem uma padaria num bairro da periferia, e esse imóvel da padaria dele é um imóvel irregular. No segundo andar da padaria, ele tem um kitnet alugado. Ele precisa de pouco. Ele precisa ali de, vamos colocar, R$5.000. Ele bate na porta do banco, o banco fala assim, 5.000 é pouco, mas qual garantia que você me dá? Aí fala assim, não tenho garantia porque meu imóvel é irregular. Na empresa simples de crédito, nós temos como fazer com ele um contrato de que o rendimento daquele aluguel dele, irregular, pode servir para chancelar o empréstimo mensal dos R$5.000 dele. Porque é uma renda fixa, uma renda demonstrada. Fixa. O banco não diligencia, né? O banco não pode muitas vezes ir lá na padaria dele, lá na periferia, e falar essa padaria é de verdade, esse imóvel é de verdade. O Maersk pode. Desde que tenha interesse, eu posso diligenciar. Até pela proximidade. Antes de nós começarmos aqui, eu fiz uma pergunta ao Alexandre, que foi o seguinte, por exemplo, usei até o exemplo aqui do nosso câmera, né, que ele tem um amigo, né, ele tem muito dinheiro, isso é verdade. Vem para a ESC. Ele tem muito dinheiro. Aí ele quer emprestar para o cara da padaria lá do bairro dele. Mas nós três aqui que somos donos da empresa, nós é que temos a ESC, né, a empresa simples de crédito. Ele vem, coloca o dinheiro na nossa empresa, nós fazemos a sondagem, né, a verificação da padaria lá, viabilizamos o negócio, ele empresta, ele ganha, nós ganhamos, a empresa ganha uma porcentagem e a padaria é assistida. E essa padaria resolve contratar mais 2 pessoas porque ela conseguiu fazer crescimento e entrar num outro ramo além daquele do pão, tal, assim, entrou em biscoito também, bolo. Quer dizer, isso é um fator de crescimento, é um fomento. Sim. Né? Então, eu queria que explicasse sempre para os meninos como é que a coisa pode ser no nível, como ele estava falando, pode ser no nível de R$5.000, pode ser no nível de R$10.000, pode ser apenas regularização de uma coisa simples. Ele pode ser, né, é um empréstimo completamente formal, a pessoa faz um contrato normal com a ESC. O capital da ESC ele não é captado no mercado, é capital próprio, é coisa assim de pessoa física mesmo, tem limitações territoriais, né, limitado no caso de Juiz de Fora da ESC daqui, ela só funciona em Juiz de Fora e nos municípios que fazem limite de divisa com Juiz de Fora. Pode ter mais de uma, isso é livre mercado. Tá. Né? Quer dizer, nós três aqui somos, vamos supor, né? Nós 3 aqui somos uma, aí os 3 de lá resolvem montar uma também. Pois é, o câmera vai ser nosso concorrente, porque você falou que ele tem muito dinheiro, então já vai abrir uma outra ESC ali e assim vai. E você imagina o benefício que significa isso para o mercado. Porque a dificuldade que é abrir um banco é muito difícil. Abrir uma ESC não é difícil. Então você pode ter livre mercado, livre concorrência. Agora, voltando àquela situação básica, né? Ou seja, é preciso muita atenção no momento da captação. O doutor Lúcio lembrou muito bem ali a questão de garantias, né? Ou seja, a lei prevê garantia, né? E a ESC ela vai ser voltada para o pequeno e microempreendedor formalizado.
Então você não vai ter a ESC voltado para pessoas físicas. Então, por exemplo, um camelô, por melhor que ele tenha a banca dele, que tem tudo lá, ele teria que se formalizar primeiro. Isso, o trabalho é dentro da formalidade. Até porque tem que ser transparente, né? Sempre. Porque o ESC, ele é meio vulnerável, porque ele não tem todas essas garantias do banco. Né? Vocês que são advogados, eu estou falando aqui até sem conhecimento, mas ele não tem todas as garantias do banco. Né? E ele tem uma maneira. Você, por exemplo. Pode ter. Pode ter, né? A lei prevê garantia fiduciária. A lei prevê garantia imobiliária. Então, a ESC trabalha com isso tudo. Não é porque ela é simples que ela é insegura. A gente traz para ela toda a segurança para o investidor, que reflete também para o microempresário que vem tomar o crédito. Ou seja, senão não seria vantajoso. Exatamente. Né? Quer dizer, se tiver alguém nos assistindo aí que tiver lá uma poupuda poupança, ou mesmo que seja um LCI, um CDB, alguma coisa que não rende muito próximo aí de 1%, quem estiver recebendo 1% aí passa a mão, né? Se você conseguir entrar numa empresa de crédito disponibilizando o seu capital com segurança, né, para receber um juros de 1,5%, 2% você está cobrando um juros baixo no mercado, né? 1% costuma, 0,99 costuma ser juros de carro financiado aí das concessionárias, que é um juros baixo. E sabe como é que o micro e pequeno empresário hoje está pagando juros? Ele paga juros de cheque especial. Ele paga juros de cartão de crédito. Ele paga juros de agiota e ele paga os juros do boleto, que comprovadamente é maior. Tudo que eu falei aqui para vocês ultrapassa a casa de 5% ao mês. Me parece que ele fala aqui, nessa pesquisa que eu fiz, esse autor aqui, ele fala que se você pagar metade dos juros médio da praça, o juros médio da praça é 7,35%. É isso aí. Pô, a poupança te dá 6% ao ano. Quer dizer, acho que nem 6% não dá mais, né? 6% dá mais. Eu queria pedir para o Alexandre também, quem sabe, os inadimplentes. Sim. Ele empresta com essas empresas. A gente sabe do comércio, tal, indústria, aí tem o SPC, né? E quando é transação bancária, aí o Serasa. Sim. Nesse caso, essa empresa aí, vai para o SPC ou vai para o Serasa, aqueles inadimplentes? Imagina... Para fazer o cadastro lá dos inadimplentes. Imagina que a ESC vai participar tanto do cadastro positivo, né, quanto do cadastro negativo. Cadastro positivo é aquela situação pessoal, né, onde você vai tomar um empréstimo e fala, olha, eu faço parte do cadastro positivo, você aponta. E o cadastro negativo é a consulta a banco de dados como o SPC e Serasa. A ESC também participa dos bancos de dados, mas eu vou trazer uma novidade para vocês. Eu não dei o exemplo lá do cidadão da padaria. Né? Imagina que o nome dele está sujo. Isso é uma Imagina que o nome dele está sujo. Pessoa física ou até mesmo a empresa está com o nome sujo. Ela bate na porta da ESC e fala o seguinte: estou com o nome sujo e preciso de dinheiro assim mesmo. O que eu tenho de garantia não é uma garantia formal, é um aluguel informal que eu tenho. Quer ir lá ver? Vocês entenderam como é que o mercado começa a funcionar numa outra dinâmica? Eu continuo emprestando um valor com garantia, com garantias. Inclusive eu posso, no caso desse de aluguel, que é um exemplo, eu posso fazer um contrato de locação entre o inquilino dele e a ESC. E ele vai recebendo. Isso. Falhou. Quando é que um banco faria isso? Nunca. Nunca. Né? Então... pulverizar demais a... É isso, ou seja, é simplesmente ter mais opções de mercado. É a gente pegar, né, os contratos para funcionarem em favor de emprego e renda. Porque o resultado é esse. Então quer dizer que você, Alexandre, doutor Alexandre, é um advogado. Aqui nós temos dois. Né? Você está bem assistido aqui. Né? A garantia que você tem, por exemplo, você está com dúvida, você procura o advogado. Né? Pode procurar ele aqui também, porque entende do pescado. Né? Pode. E aí você vai ter a sua garantia. Mas eu estou com o nome sujo. Olha, ele já falou que você está com o nome sujo não é porque você é desonesto. Você está com o nome sujo porque você teve problemas. Claro. As cobranças são leoninas. Quer ver uma coisa? O próprio banco ele te impede de pagar suas contas.
Porque você está com a dívida de 2.000, ele já aparece te cobrando 15, você desmaia, você fala, não tem como negociar com ele. Não tem como, ele já começou com 15. E vou trazer mais uma novidade. A ESC não pode cobrar taxa. Taxa? Porque você imagina que você vai num banco, o banco fala o seguinte, a minha taxa de juros é 2%. Aí na hora que você faz o cálculo, você fala, mas você falou que é 2%, mas eu estou aqui, pelos meus cálculos, ultrapassa 3%. Aí fala, desculpa, é porque tem taxa de análise de alguma coisa, mais taxa de não sei o quê, mais imposto de não sei o quê, e assim vai. Registro. Então, a ESC é proibida pela mesma lei complementar 167 de cobrar qualquer outra taxa. Aquelas gordurinhas, né? Juros das gordurinhas não tem. Não tem gordurinha, não tem venda casada, mesmo porque a ESC não faz outra coisa senão fazer um empréstimo ou fazer um desconto de um título ou fazer um financiamento de um bem. E é só isso. Não vai bater na ESC e falar assim, se você fizer um seguro aqui comigo, o seu juros está bacana. Fala, não tem essa venda casada, não tem nada. A ESC também faz, desconta título? Desconta título. Então você imagina que... Essa aqui eu não li aqui, não. Também desconta título. Desconta título? Pode descontar um título. Importante. Uma empresa emitiu uma duplicata, ela pode antecipar esse valor da duplicata conosco. Eu tenho sentido essas dificuldades lá na minha empresa lá, que os caras... Eu precisava, às vezes, que aquele capital viesse rápido. Né? Porque você faz um... Bom, se eu estou falando para a generalidade das pessoas, mas você faz um negócio, você vendeu uma parte, se você consegue aquela antecipação, você dá um upgrade no negócio ali, né? Agora, se você for esperar receber para poder fazer e tal, de repente você perde a oportunidade. E vou trazer mais uma novidade, mais uma. Olha que interessante. Imagina que uma pessoa tem um imóvel que está parado, ou o imóvel está alugado. Certo. Ela pode fazer uma operação que chama-se home equity. Ela pode procurar uma instituição bancária, o banco de novo aí parceiro, vai no banco, ele leva esse imóvel para lá, esse imóvel, vamos supor que ele valha R$500 mil. O banco libera para ele R$250 mil, o imóvel continua com ele, o banco deixa lá como garantia aquele imóvel para ele, R$250 mil. Ele pega esses R$250 mil, ele abre uma ESC, então, com o rendimento da ESC, ele consegue pagar aquele empréstimo bancário e ele consegue empreender. Ou seja, ele tem um imóvel que está parado ou alugado, ele continua com aquele imóvel parado ou alugado, se rentabilizando ele. Está com capital imobilizado. Imobilizado. Ele foi no banco, levou esse imóvel para lá, o banco liberou um valor para ele, ele aplica numa ESC, ele começa a participar desse mercado financeiro. O que ele se rentabiliza na ESC, ele paga aquele valor que está hipotecado ao banco e ele consegue gerar na ponta de lá emprego e renda para o micro e pequeno empresário. Você sentiu, né? Não. Eu falei, a vinculação com o banco, isso aí que deu esse exemplo. Pois é, isso vai acontecer muito. Vai acontecer. Porque o banco vai acabar arrumando captadores de empréstimo lá fora, tá certo? Sem vínculo de emprego nenhum com ele, sem pejotização com ele, mas vai estar ligado lá, porque na realidade quem tem dinheiro é banqueiro mesmo. É impossível. Mas viram que a notícia é boa? Viram que é boa para o banco? Claro. É boa para o pequeno empresário? É dependente. É boa para quem tem um imóvel parado? É dependente. Quanto que dá o aluguel? O aluguel dá 0,4%. 0,4%. É isso aí, não dá nem meio. Né? Não dá nem meio. 0,4% do valor do imóvel. Né? Isso se for residencial. Se for loja, dá um pouquinho mais. 0,7%. Né? Hoje deve estar dando menos do que isso, porque isso quem está dando é a poupança. Então, quer dizer, o imóvel está dando menos. Quer dizer, você está com 0,2%, 0,3%. Você pega esse capital, vai pagar ao banco. Você tem lá um valor que você vai pagar ao banco. Com os juros que você tem na ESC aqui fora, você paga aquilo lá, está implementando, está conseguindo emprego, está fazendo o papel do banco. Não, mas é móvel espetáculo. Essa lei foi um espetáculo. E não vai fazer sem banco. O próprio governo todo aí, o município precisa de banco, né? Claro. Na verdade, quem manda mesmo são os banqueiros, né? Lá que tem o dinheiro, está tudo lá. Então, isso é assim aqui, na Europa, em qualquer lugar. Qualquer coisa, empresários, pessoas físicas, evidentemente que está ligado lá. Isso não tem dúvida. Porque lá, eu acho que quem manda
Não vou dizer que o banco faz, né? Porque é a Casa da Moeda. Então, quem tem lá é o banco mesmo. O suporte. E vou trazer mais uma vantagem para a ESC, que é o seguinte. A gente sabe muito bem que hoje, né, existe uma legislação do consumidor, o Código de Defesa do Consumidor, que leva a um risco jurídico de alguns negócios. Como a ESC não trata de empréstimo para pessoas físicas, ela não está sob a égide do Código de Defesa do Consumidor. Então, ou seja, é uma proteção a mais para a empresa, né? Daí vem lá o camelô que precisa do empréstimo. Então, o camelô primeiro tem que se formalizar, né? Chegar lá para ele e falar, camelô, vira primeiro uma MEI, um microempresário individual, que aí você passa a participar da economia formal. Porque a gente tem que discutir um pouco também, olha, que modelo de país que a gente quer. A gente quer um modelo de país mais formal. A gente não quer um modelo de país onde o microempresário tem que recorrer ao agiota para se que é custoso e não distribui renda, não ajuda. Que a distribuição de renda é que vai gerar mais emprego. Né? Porque se o pequeno empresário consegue contratar mais 1 ou 2 funcionários, você já não tem, diminui criminalidade, menos gente cooptada para tráfico, para outros tipos de crime. Né? E você esperar que isso aí venha das grandes instituições é bobagem. Elas estão preocupadas com grandes negócios. Né? Certo ou errado, elas estão preocupadas com negócio. Se nós fôssemos a China, que tem um banco só, acho que, se não me engano, tem um banco só que manda tudo, tal. Mesmo assim diz que funciona, né? Diz que eles emprestam lá e tal. Não sei se chega nesse nível, mas é um outro país, né? Uma outra cabeça, uma outra forma de pensar. Eu acho que essa solução é uma solução muito interessante, até porque eu tenho para mim que a riqueza do país não são as commodities. A riqueza do país é a capacidade que ela tem de trabalho. Né? Por exemplo, se você tem petróleo e você tem refinaria, você tem riqueza. Se você tem só petróleo, você tem uma parte muito menor da riqueza. Porque o refino, o que é? É a indústria. Né? Se você tem um minério, aí isso é uma commodity. Mas se você consegue produzir alguma coisa com essa commodity, você tem riqueza. Quer dizer, aonde que está a riqueza ali? É o trabalho, a produção de trabalho. Né? Se você está pegando essas pequenas, essas pessoas que são capazes de trabalhar, né? Que são capazes de criar, de modificar uma realidade. Né? Pode ser um cara que faz uma construção, pode ser o cara que pinta, pode ser o cara que constrói uma máquina, que facilita a vida de alguém, isso é trabalho. Né? E se o dinheiro está indo para esse local e essas pessoas estão conseguindo criar suas famílias, contratar outras pessoas, eu acho que isso aí é a finalidade. Essa realmente... Mas eu consegui mais observar no mundo hoje... Quem tem, além de tudo, você falou o trabalho, o mais importante é quem detém as fontes de energias. Aquela energia que vai fazer movimentar tudo, né? Claro, claro. E imagina, nós porque temos, você vê a briga aí por causa de petróleo e outras fontes aí de energia, esse é que é o principal, e que eu aprendi essa semana, que me chamou a atenção, um especialista falando isso aí, entendeu? Então, exatamente os países aí, petróleo, né, outras fontes de energia, hoje está sendo, né, várias fontes, esse sim, porque senão não gera economia, não gera trabalho, não gera absolutamente nada. Isso é verdade, nós então temos esse energia. é primordial, energia. E muito bem colocado, porque você imagina que a gente está num local rico para produção de energia solar, né, rico em produção de energia que vem do solo, um etanol, né, e esses pequenos empresários vão procurar a empresa simples de crédito para alavancar o seu negócio. Eu gostaria de citar aqui o Bernardo Mascarenhas. Para mim, até hoje, foi o cara que mais desenvolveu o Juiz de Fora, depois chama-se Bernardo Mascarenhas, em 1888, com a criação da usina hidrelétrica aí dos martelos. Né? Então, aquilo ali que desenvolveu, e no tempo que depois que ele criou aqui, o Juiz de Fora foi chamado de Manchester Mineiro. Nós tínhamos aqui, né, muito mais indústria do que hoje, que nós estamos terceiro milênio, parece que o negócio regrediu, mas a fonte dele, um cara, como que ele pensou, o cara já morreu novo ainda, ele pensou na fonte de energia, vamos fazer energia elétrica. E ele trouxe todo esse, né, desenvolvimento social e econômico de fora, mas agora parece estar regredindo. Mas ele foi fundamental nisso aí, a visão empresarial dele da fonte de energia, eu acho que foi importante. Com um procedimento, uma lei como essa daí, empresa assim de crédito, porque eu acho o Juiz de Fora um lugar muito criativo. Isso quer ver uma coisa? Nós aqui, eu mexo com mídia, né? Vocês são advogados, eu mexo com mídia. Então, o tempo todo aparece gente lá com ideias completamente diferentes, né? E as pessoas são muito criativas, seja na arte, seja no artesanato, seja livros. As pessoas se compõem para criar coisas e elas às vezes não têm. A gente sempre dá notícia, sempre incentiva, mostra onde tem as coisas e tudo.
E eu fico abismado, e até pelo visto da mídia, eu vou em outras também e vou ganhando conhecimento. Aqui, eu tenho um autor que fala de agentes de transformação. Esses caras, eles só precisam realmente de capital. Sim. Aí você citou aí uma coisa interessante também, voltando aqui para a nossa empresa simples de crédito com relação a essa situação. Investir em ideias é capital de risco, né? É capital de risco. Uma empresa simples de crédito, dependendo do porte dela, pode ter até uma parte voltada para o risco da ideia, né? Ou seja, nós vamos fomentar ideias, nós vamos captar, ou seja, um capital específico para isso, né? Mas a nossa região, além dessa criatividade das ideias, ela tem empresários muito pujantes. Tem aqui, né? Empresários muito pujantes em Juiz de Fora, espalhados pela cidade toda, esperando a oportunidade, né? Então a gente vê agora uma janela de oportunidade, que é o seguinte: ele já bateu em várias portas, algumas se fecharam, agora algumas estão se abrindo. Isso é muito importante para fomentar mesmo o crédito, né? É preciso. E você falou, tem muita gente que é empreendedor realmente. De repente, e nós temos um mercado consumidor, nós vivemos num país de 211 milhões de habitantes. E somos de fora aqui com quase 600 mil e com o pessoal que mora aqui no raio de 200 quilômetros, são quase 1 milhão de pessoas, de consumidores que nós temos na região. Entenderam? Então isso precisa dar apoio ao microempreendedor para que ele possa realmente desenvolver a ideia dele, criativo. Você falou, setor criativo para poder desenvolver o trabalho, porque consumidor tem, né? Tem. A gente vê de fora aqui pessoas com ideias, né? Maravilhosas aí, mas que depende um pouquinho do capital para poder desenvolver o trabalho dele. A produção e a divulgação, né? Você está na mídia, a divulgação é fundamental, né? Não só a produção, mas a divulgação. Imagina que essa, né, a lei ela foi criada como uma solução intestina mesmo, assim, uma solução interna. Então vamos pensar Juiz de Fora, né? Ou seja, Juiz de Fora, um polo local, as pessoas, os CPFs de Juiz de Fora se aliam para injetar recursos dos pequenos CNPJs de Juiz de Fora. Então é uma solução muito voltada mesmo. É uma situação assim, vamos fazer isso crescer por aqui, porque tem muita crítica também, fala assim, fulano ganha dinheiro aqui, mas investe em outro lugar, investe numa casa na praia. Ganha dinheiro aqui, mas na casa. Agora não, agora a pessoa tem o dinheiro aqui, ela vai investir na região, vamos fomentar isso. Mas uma coisa importante que o Alexandre passou aqui foi o seguinte: você não precisa ter um grande capital até que você vai investir lá fora, não? Porque realmente isso acontece, né? O pessoal ganha muito dinheiro aqui, vai para a Europa, fica falando bonito lá na Europa, a Europa é linda, maravilhosa, mas ele não consegue viver lá. Porque lá é primeiro mundo, nós somos terceiro mundo, temos ainda que nos acostumar com aquelas ideias, né? E os fomentos lá são maiores que os daqui. O modo de viver de lá são diferentes. Nós temos que vir na nossa região, nós temos que procurar fazer insumos aqui. Tem muita gente que pega o capitalzinho e logo investe em imóvel, fica com dinheiro imobilizado. Se já tiver com dinheiro imobilizado, tem esse recurso que você citou. Então, quer dizer, eu acho que essa lei ela veio em boa hora para a gente poder trabalhar, principalmente, como diz aqui o Zé Lúcio, um dos maiores torcedores de Juiz de Fora. O Zé Lúcio, ele sempre incentiva, e ele tem razão. Por quê? Porque Juiz de Fora já teve pujança. O Zé Lúcio, presidente. Ele sempre fala sobre isso, que nós temos consumidores, nós estamos num raio de mais de 600 mil a 1 milhão de pessoas, quer dizer, temos capacidade de fazer coisa muito boa. O que nós precisamos é de acreditar. Então, hoje, eu fico feliz de ver que o Alexandre trouxe aqui para nós uma série de boas notícias. Empresa simples de crédito. Leia um pouquinho sobre isso aí, a partir do que ele falou aqui, você já tem todos os insumos, você vai ver que é uma grande oportunidade, você, tanto tomador quanto o emprestador, tá certo? Bom, eu quero agradecer também a você que nos acompanhou aqui, pedir para que você curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você seja avisado sempre que aparecer vídeos bons como este que tivemos aqui. Muito obrigado aqui aos participantes e até o próximo vídeo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos.